emplaco logo com você. Palmeiras, que enfrentou ontem a equipe da LDU, vai vir com um psicológico afetado, com uma carga física também bem abalada. O que você espera do Cruzeiro para esse jogo contra um Palmeiras que vai vir mexido, para não dizer mais? Boa tarde, Elton, a todos no estúdio, a quem nos assiste. Cara, assim, claro que em termos de Libertadores, resultado bem complicado para o Palmeiras, mas é uma equipe que, ao longo dos anos, foi passando por esse tipo de situação, né? O Cruzeiro vai ter uma dificuldade muito grande. Eu acho que a maior alteração nesse jogo vai ser a arquibancada, né? A minha curiosidade de saber como vai estar a arquibancada no Allianz, né? O torcedor deve estar um misto de apoiando e crendo muito na capacidade que essa equipe do Palmeiras tem de fazer, de virar resultados e situações, com também uma expectativa diante daquilo que o Palmeiras vai fazer diante do Cruzeiro, né? Eu acho que o Abel vai rodar muito o elenco, para não dizer, acho que se ele pudesse tirar todo mundo que ele pretende usar no jogo contra a LDU, ele tiraria. A turma realmente, acho que o Palmeiras acusou um cansaço muito grande ontem, mas isso tudo a gente está falando pode, né? É uma condicionante, né? Eu particularmente, cara, o Palmeiras é o segundo melhor mandante no Campeonato Brasileiro, um time sempre muito complicado de enfrentar no Allianz. Isso não torna, na minha opinião, o jogo mais fácil para o Cruzeiro. O Cruzeiro precisa realmente de se concentrar muito no seu jogo, de conseguir jogar o seu jogo em um alto nível, como conseguiu recentemente contra o Flamengo, né? Eu não entendo, assim, nenhum tipo de vantagem. Às vezes, quando um time tão forte está, digamos, sangrando, aí é que ele se torna mais perigoso, às vezes. De repente, quando ele está numa fase de sequências de vitória, e o Palmeiras sangrou na noite de ontem, né? Foi uma pancada muito forte, fora do comum até para os padrões do Palmeiras. Então, não vejo nenhum tipo de facilidade para o Cruzeiro com relação ao jogo de domingo. Pelo contrário, liga alertas, né? Como o técnico Abel Ferreira disse ontem, que ele havia avisado a respeito da LDU. Então, com certeza, todos estão mais do que avisados da capacidade também do Cruzeiro como visitante nesse Campeonato Brasileiro. Ô Lu, mas não se torna um Palmeiras menos complexo para o Cruzeiro enfrentar? Pensando que o Abel pode, e venha a fazer isso, né? Tirar alguns jogadores que estão um pouco mais cansados, que sentiram fisicamente a altitude, sentiram a viagem. Se torna até difícil de colocar isso, mas menos difícil. Pensando no Cruzeiro, estou pensando no Cruzeiro, pensando no nosso. Tudo bem, Elton? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Elton, não é que vai ser fácil, longe disso, enfrentar o Palmeiras. Não, eu nem falei, situação. Eu falei menos difícil. Sim, sim. Eu coloquei o difícil na palavra. Exatamente. Mas se tem um momento, Elton, que é interessante enfrentar o Palmeiras, que é sempre complicado, o momento é esse, justamente em meio a uma semifinal de Libertadores, em meio ao Palmeiras tomando 3-0 fora de casa numa primeira partida, com altitude, com cansaço, com mental abalado. Então o técnico Abel Ferreira fatalmente vai ter que mexer na equipe, e se ele pudesse, realmente ele tiraria os jogadores que ele pode utilizar nesse jogo de domingo contra o Cruzeiro, mas ele também tem a briga do Campeonato Brasileiro. Então, Elton, é um bom momento para enfrentar um Palmeiras que é sempre complicado. Mas aí entra o lado do Cruzeiro. Não adianta nada enfrentar um Palmeiras que está aí abalado tecnicamente, mentalmente e fisicamente, se o Cruzeiro não tiver inteligência para jogar. Algo que o Cruzeiro não teve, por exemplo, no clássico contra o Atlético. Tudo bem, é clássico, mas era um Galo bem desfigurado naquela ocasião. O Cruzeiro foi muito mal naquela partida. Um Cruzeiro muito mal contra o Vasco, fora de casa. Eu acho que o modelo de jogo que o Cruzeiro pode exercer é aquele modelo contra o Botafogo, quando venceu por 2-0, contra o Fluminense, quando venceu por 2-0 também, até mesmo no confronto contra o Flamengo, naquele empate em 0-0. Se o Cruzeiro tiver inteligência, souber utilizar essa pressão que vive o Palmeiras hoje, é um bom momento para conseguir uma vitória fora de casa. E Elton, por que não continuar sonhando com o título? É muito difícil? Sim, é muito difícil. Mas se você vence o Palmeiras, um rival que está na liderança do campeonato,
E vai que o Flamengo não ganhe também do Fortaleza fora de casa. É um Flamengo também em meio à semifinal de Libertadores. Por que não sonhar? Mas tem que ter muita inteligência para encarar o Palmeiras, Elton. Tem Thiago, que ganhar. Thiago, eu ia falar dessa sequência que o Palmeiras vem, né? O Palmeiras enfrenta o Flamengo, que é um jogo pesado, de muita cobrança, os dois líderes se enfrentando. O Palmeiras perde para a equipe do Flamengo por 3-2, faz a viagem para o Equador e perde por 3-0, e agora vai encarar nada mais, nada menos que o terceiro colocado que está no cangote dos líderes. Pesa também, né? E é hora do Cruzeiro também poder aproveitar tudo isso que está englobando a situação do Palmeiras. Pesa muito, Eltinho, e o Cruzeiro tem que aproveitar isso. Uma vitória do Cruzeiro contra o Palmeiras no domingo, cara, é para colocar o Cruzeiro novamente na briga e muito firme nessa briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro reduz para 2 pontos a diferença. Reduz para 2 pontos a diferença com o Palmeiras. E convenhamos, não é impossível o Flamengo ser derrotado pelo Fortaleza lá no Ceará. Então, o Flamengo derrotado, o Cruzeiro vencendo, a gente vai ver a diferença reduzindo para as duas equipes para 2 pontos. Então, o Cruzeiro tem que aproveitar esse momento. O Cruzeiro tem que aproveitar o que está acontecendo no dia a dia do Palmeiras. O Palmeiras vem de uma derrota para o Flamengo, uma derrota que abaixa a moral da equipe palmeirense. O Palmeiras vem de uma derrota para a LDU, uma lambada que a LDU deu no Palmeiras. O Cruzeiro tem que aproveitar o momento anímico, o momento físico, tudo no Palmeiras nesse momento tá ruim. Então o Cruzeiro tem que ir lá, cara, e ganhar. Tem que ir lá e buscar essa vitória. Tomar 6 gols em 2 jogos. Exato. Tenta lá, chega lá e tenta fazer 9 em 3 jogos. Pra virar múltiplo de 3. É a hora do Cruzeiro, cara. A verdade é essa. O Cruzeiro tem que aproveitar. Aproveitar, ganhar esse jogo, ganhar moral pro restante do campeonato, pro Cruzeiro continuar, mais uma vez, como eu disse, na briga pelo título brasileiro. Esse Cruzeiro tem tudo pra isso, cara. Então tem que ir lá e aproveitar esse momento do Palmeiras e vencer em pleno Allianz Parque. Boa tarde, Elton, turma do estúdio, pessoal de casa. Ontem, para mim, o que aconteceu foi ótimo para o Cruzeiro, a turma que estava assistindo o jogo. A pressão aumentou muito para cima do Palmeiras, mas eu vou dizer, eu não sou capaz de chegar aqui falando em Palmeiras, em Libertadores, e falar que já está definido. Não sou. Porque eu acho que o Abel ele tem o controle do time dele, o jogo lá no Allianz, para esse jogo de volta. Se tem um time, como o próprio Abel falou na coletiva, que pode reverter esse resultado, eu acho que o Palmeiras pode fazer isso. Agora, em relação ao jogo do Cruzeiro, ele chega pressionado, a gente sabe como é a torcida do Palmeiras, mas eu acho que a cabeça do torcedor do Palmeiras vai estar na Libertadores. Eu acho que ele vai poupar alguns jogadores, como o Valu falou, essa questão de preservar, porque para eles o foco maior é Libertadores. Eles têm uma vantagem em relação ao Cruzeiro, claro que se perder, diminuir a vantagem, como o Thiago falou, não acho que vai ser jogo fácil, mesmo poupando alguns jogadores, o elenco do Palmeiras é um elenco que dá para ele uma condição de buscar algo, a pressão lá, né, grama sintética, o Cruzeiro não, mas o Cruzeiro está acostumado, mas ainda tem essa questão, eu acho que isso tem um impacto para quem não está acostumado a jogar, mas é um time destroçado no aspecto emocional. O Cruzeiro pode tirar proveito disso? Agora, como já os ingressos já estavam sendo vendidos antes, né, nós vamos ter um público que vai ter casa cheia. Os ingressos do Cruzeiro já esgotaram, do Palmeiras também. Então, quer dizer, esse impacto para a torcida não ir por conta do resultado de ontem não vai acontecer. Vai ter casa cheia. E aí, pode ter cobrança. Só que, cara, tendo o Abel Ferreira ali, eu tenho um respeito tremendo por esse cara, sabe? E pelo que ele tem no grupo nas mãos. A gente vê o Maurício, por exemplo, é um jogador que para mim tinha que ser titular. O cara tá no banco. Com certeza deve ser utilizado. O elenco é muito recheado. Utilizado no jogo contra o Cruzeiro. Giai, quer dizer, cara, por mais que ele não tenha o Piquerez, não tenha o Aníbal e tal, que podem fazer falta, mas eu acho que ele tem pé de posição. Vai ser um grande jogo, afinal. E o Cruzeiro vem mais forte, né, Valu? Podemos dizer isso, que o Cruzeiro vem mais forte para esse jogo contra a equipe do Palmeiras? Mas em qual sentido? Assim? No sentido de nomes que voltaram, fisicamente então, eu concordo. Assim, 2 pontos que eu passei. Sim, fisicamente eu concordo. O Cruzeiro teve 7 dias aí para se preparar. A turma terminou em um estágio bem complicado o jogo contra o Fortaleza. Eu não acho que a oscilação do Cruzeiro ela se deva somente ao aspecto físico, mas no jogo contra o Fortaleza, até por ter jogado o clássico 50 minutos com 1 a menos, foi a partida que eu achei mais acentuada. Então, quando já tivemos momentos assim na temporada
que o Cruzeiro aproveitou e quando entrou em campo assim, entrou de uma forma muito forte, né? Imprimindo o seu ritmo. E para vencer o Palmeiras, o Cruzeiro vai ter que apresentar para mim a melhor versão dele. Aquele time capaz de fazer as pressões nos momentos determinados para tirar o jogo do Palmeiras. A gente viu ontem como é que o Palmeiras é um time que fica também... Qualquer equipe, eu acho, no futebol mundial fica incomodada quando tem a capacidade de sair, mas quando o adversário pressiona muito essa saída de bola, né? Então os jogadores tiveram um tempo de qualidade para se recuperar e realmente terem a melhor preparação possível para esse duelo contra o Palmeiras. Estava batendo papo ali com o Valu, vem mais forte do que aquele Cruzeiro que enfrentou a equipe do Fortaleza e passou até um certo risco desnecessário para esse jogo, para essa decisão contra o Palmeiras. Nada melhor que ter 3 grandes nomes de volta. Sem dúvida, e é a base que o Cruzeiro construiu no Campeonato Brasileiro, praticamente, né? Fica ali a dúvida do Arroio ou o Wanderson, provavelmente o Arroio deve ser titular, no mais, é o time que o torcedor do Cruzeiro está acostumado a ver e a gostar no Campeonato Brasileiro. Tem um retorno do Cássio, acostumado a enfrentar um Palmeiras. Tem o retorno do artilheiro do Campeonato Brasileiro, Caio Jorge, que nos últimos jogos até deixou a desejar, mas é um atacante que preocupa o sistema defensivo. Tem o retorno do Kaique, que é muito consolidado naquele setor. Provavelmente, acredito que com as mudanças do Palmeiras, o jovem Alan deve jogar por aquele setor. O Kaique, que no primeiro turno fez um grande jogo contra o Palmeiras, anulando o Estevão, era o último jogo do Estevão no Brasil naquela ocasião, e joga muito bem no sistema defensivo. O Kaique cresceu muito com o técnico Leonardo Jardim. É importante ter esses retornos para ter um Cruzeiro sólido e consolidado contra esse forte Palmeiras. Repito, é um jogo muito difícil, mas se tem um momento interessante para enfrentar o Palmeiras, é agora um Palmeiras em meio à semifinal de Libertadores. E tem o detalhe, né, Luciano? Se a gente olha para o Palmeiras, que tem algumas dificuldades para montar o time, né? Eu acho que o Cruzeiro, o Leonardo Jardim e a maioria de nós aqui, se a gente for escalar o Cruzeiro, a gente já sabe qual é o time que vai. Acho que não tem dúvida, é o Arroio ou o Wanderson. É isso que eu ia comentar. E eu acho que hoje o Arroio, eu acho que tá à frente, até pela última partida que ele fez, né? Ele mostrou ali o que você já tinha falado, né, El? Que aos poucos, né, ele ia assumindo a titularidade, mas também não vou me surpreender se ele colocar o Wanderson pela situação do que ele vê do Palmeiras para analisar o time do Palmeiras. E acho que... Pensando sem a bola, sem a bola, exatamente. Né? É isso. E também, cara, se for o Wanderson ali, ele já jogou o campeonato todo. Inteiro. Quer dizer, ele tem a confiança total. Isso é um ponto. Agora, o ponto também é a questão da concentração que esse time vai ter que ter. Porque o Cruzeiro tem que entender que, para diminuir essa distância que tem, é vencer, né, cara? Se a gente falar, foi lá, conseguiu um empate, aí eu vou entrar e vou falar o que eu falei semana passada, né? Aí o Flamengo vai ficar feliz, né? Mas nem só isso, porque pensando no foco do Cruzeiro, que é a Libertadores, tem aí Bahia se aproximando, o próprio Mirassol, o quarto colocado, enfrenta o Sport fora de casa. Então, tem essa briga pelo título, mas também tem o distanciamento. Mas a Libertadores, a Libertadores já está na Libertadores. Do G4. Do G4. Não, G4. Precisa de mais 4 vitórias. É a matemática. G4, não, G4. G6 é garantido, pessoal. Eu tô falando G6. Não, eu tô falando do objetivo do tem que falar G4, gente. Eu tô falando Libertadores. Não. Vai direto. Era o campeonato Libertadores, pode correr risco. Você pega um sorteio maldoso. Primeiro passo. G6, beleza? Beleza. Segundo passo, G4. Eu acho que é o contrário. Você garantiu ali, beleza. Não, aí agora vai pro você vai primeiro tá lá dentro, depois eu vou almejar mais coisas. Se eu tô do lado do Atlético hoje e falar assim, ó, pré-Libertadores, ótimo. Depois Mas aí é uma situação eu tô citando um exemplo. O foco do Cruzeiro é o G4, assim. É claro, o objetivo é esse, mas se você chegar e falar, ficou no G6, tá ruim? Não, você tá dentro da Libertadores. Diante das circunstâncias que brigou o tempo todo lá em cima, e no contexto fica ruim. O Cruzeiro passa o campeonato inteiro lutando pelo título. Faltando menos de 10 jogos, vira G6. É, horrível. Não, pelo contexto claro que vai ter uma queda, mas eu falo o seguinte, o principal ponto, tá na Libertadores. Claro, gente, que vai almejar o G4, vai brigar pelo título até o final, mas... Cara, quando eu olho e falo Libertadores pro Cruzeiro, pra mim já tá na Libertadores. Se virar G6, já tá na Libertadores. É porque vai ter uma queda muito grande na reta final de Campeonato Brasileiro. E tem um foco também que é a Copa do Brasil. O Cruzeiro precisa chegar bem para essa semifinal de Copa do Brasil.